Olá, sou Jorge Avancini, especialista em marketing esportivo, palestrante e consultor empresarial. No meu 17º programa da segunda temporada do canal do Avancini, eu tenho o prazer de conversar com Poliana Morbach. A Poliana, ela é uma profissional que quebrou uma série de barreiras, né? Primeira mulher agente FIFA, tem mais de 20 anos de carreira, começou no jornalismo esportivo, né, em veículos do eixo Rio e São Paulo, aqui do Rio Grande do Sul, mas mais recentemente a Poliana ela trabalha na área de empresariando atletas, realizando eventos na área esportiva e por aí afora. Então, Poliana, vamos lá, começa pela tua história, como é que tu chegou nessa coisa aí de vir para o marketing esportivo? Sim, para o marketing esportivo foi com a televisão mesmo, porque quando eu comecei na TV para a parte de esportes, foi uma alegria para mim ter recebido o convite, porque todo mundo falava que eu tinha a cara do esporte, eu estava no lugar errado, eu estava mais na parte de entretenimento. E aí foi difícil começar no jornalismo esportivo, ainda mais em bancada de jornalismo, né? Porque eu comecei primeiro como apresentadora na bancada junto com o Chico Lang, que infelizmente nós perdemos ele há pouco tempo. E tinha um certo preconceito, mas dali eu consegui vingar o preconceito e entrar então para o marketing esportivo. Que também não é fácil, mas graças ao relacionamento que eu consegui na televisão, por meio da televisão, aí as coisas começaram a engrenar com muita insistência e com bastante perseverança. Mas, mesmo você estando ali, até vir o reconhecimento é difícil, né? Porque eu tive a sorte, se é que dá para dizer sorte, de ter persistido e ter conseguido trabalhar com grandes nomes do futebol. Isso também me trouxe um know-how, uma experiência para conseguir abrir as portas através dos nomes que se agregavam a mim, né? Legal. Me diz uma coisa, tu fosses, né, nessa tua migração do jornalismo esportivo e indo para o lado, vamos dizer, de empreendedora, né? Tu fosse a primeira agente FIFA mulher no Brasil ou na América Latina? Que eu sei... No Brasil, com certeza. No Brasil, certo. Não tenho bem certeza, porque algumas não tinham registro. Então sabe que hoje eu comentava em casa, antes de vir aqui para o estúdio para gravar contigo, que eu ia te entrevistar, comecei a contar com a minha esposa da tua história, ela perguntou o que é um agente FIFA. Sim. Explica para o nosso público, que provavelmente muitos não sabem o que é a figura de um agente FIFA. Isso. E aí vem logo depois a outra pergunta, como é que é uma mulher transitar num ambiente que é eminentemente masculino. No meio. Né? No meio masculino, quer dizer, tu deve ter um monte de história para contar pra gente. Sim, história que é agente FIFA? Agente FIFA, então assim, a gente cuida da carreira do atleta desde o primeiro contrato, se for, vamos supor, acompanhando a carreira toda, né? Cuida do primeiro contrato do atleta, faz a gestão da carreira dele e cuida dos próximos contratos, que é a transferência de um clube para o outro. Então seria um empresário, papel de empresário, é o mais conhecido pelo público. Só que hoje o termo agente já houve uma transição para intermediário. Então o intermediário, o que ele faz? Ele intermedia literalmente o atleta de um clube para o outro. Então, vamos supor, tirar do Internacional para levar para um Real Madrid, essa intermediação de um clube, ou pode ser de um clube interno também para outro, né? Não tem essa questão de problema. Mas é uma questão interessante porque as pessoas realmente não entendem o que o agente faz. Então ele pode fazer desde uma gestão completa que inclui o marketing esportivo, ou ele pode fazer somente a intermediação e ganhar comissão por isso. E de repente nem tem um relacionamento mútuo com o atleta, pode ser só realmente com os clubes. Que na realidade também não necessariamente tu pega já o atleta formado, tu pode estar pegando ele lá em formação, ele ainda é garoto com 12, 13 anos. Exatamente. É isso? E aí eu tu não vai faço cuidando isso mais. Tu não faz mais? Eu não faço mais. Eu já fiz, trabalhei com muitos, tinha mais de 40 atletas na base, peguei uma época muito boa de base, assim, de meninos muito bons, que estouraram. Um deles que todo mundo conhece, a minha história com o Ricardo Goulart, né, que cuidei dele. O Ricardo passou a tua mão? Sim, o Ricardo. Sério? Foi a primeira empresária, cuidei dele 7 anos. E ele ainda é garoto? Isso, muito. Hoje está no Cruzeiro? Agora voltou para o Palmeiras. Palmeiras. Estava na China. Ele era o Cruzeiro, foi para a China e agora veio para o Palmeiras. Isso aí. Sempre artilheiro, sempre muito bem. Trouxe ele para o Internacional, tirei ele do Santo André e trouxe ele para o Internacional na época. Ricardo Goulart, um filho, né, que todo mundo praticamente sabe da história, que no meio do caminho acontece um monte de coisa. As pessoas querem seguir a sua vida do seu jeito.
né? Então, assim, é difícil. A gente talvez como mulher, a gente tem um pouco de diferença do homem, a questão mais maternal, né? Eu tinha meus atletas todos numa época, né, quando eu trabalhava com base, como meus filhos. E eu me prejudiquei muito porque o emocional se envolveu, porque você se envolve com as coisas que eles querem fazer no dia a dia, com os sonhos dele, com tudo isso. E a gente se desgasta muito e daqui a pouco perde esse atleta por causa de um dinheiro, alguma coisa assim que alguém dá a mais, né? Uma questão. Sabe o que eu costumo dizer, né, Poliana? As pessoas não têm noção, porque quando tu vê já um jogador de sucesso, quando ele já explodiu, as pessoas não viram todas as etapas e tudo que ele passou, a família passou até ele chegar, mesmo que ele tenha surgido com uma tenra idade, 17, 18 anos, né? E na realidade tu tem um caminho longo, que muitos desses garotos vêm de famílias humildes, de famílias pobres, né? Que tem que percorrer de concentração, abrindo mão de uma série de coisas, né? Então, eu imagino que tu deve ter vivido assim diferentes experiências, né? Com diferentes atletas e tendo que gerenciar, porque muitas vezes a família te entrega a vocês a responsabilidade de criar o filho, né? É isso mesmo? É exatamente isso. Muitos querem se envolver demais a ponto de atrapalhar. E muitos nem, não, é teu filho, entendeu? Te vira. Então, assim, aí sobrecarrega pra gente como profissional, porque a gente não pode tomar conta do cachorro, a gente sempre fala do cachorro, periquito, papagaio. Não tem como. O negócio é campo, né? O extra deveria ser por conta da família, de disciplina. O esporte, já como um contexto de esporte, já trazer essa disciplina. Só que o futebol brasileiro tem aquela coisa ainda da manha brasileira e tal. Mais maternalista. Isso. E isso atrapalha muito o profissionalismo do esporte. Mas, enfim... Pois é, e aí pegando esse gancho, né, um ambiente reconhecidamente masculino, embora hoje já tenha pessoas como tu aí atuando, né, na área de nutrição, de psicologia, mas até 10, 15 anos atrás praticamente não existia nada. Não existia. Como é que foi tu quebrar uma barreira, tu já entrar no segmento esportivo e ainda tu ser uma agente que, vamos usar para o pessoal entender, seria né, relacionado como uma empresária de jogador. Né? Como é que é tu conviver nisso num ambiente que eu considero hostil? Sim. Seria isso? Poderiam dizer isso? Pode ser. E como é que foi? Os primeiros anos, assim, talvez os primeiros 2 anos foram os mais difíceis, por quê? Uma coisa é você chegar num campo, como eu era jornalista, né, eu fazia a bancada e as reportagens externas, então uma coisa é chegar com o microfone, cameraman e tal, a equipe toda de reportagem para estar à beira do campo e entrevistar um atleta. Outra coisa é eu estar no mesmo lugar, sem equipe, nada, sem crachá de representante de emissora, e ter que abordar algum atleta ou falar com alguém, né, e tá ali ou simplesmente assistindo um treino. As pessoas te chamam de tudo, de Maria Chuteira, de todos os nomes que a gente pode imaginar. Por ser gaúcha ainda e estar nesse momento em São Paulo, foi um preconceito maior ainda, porque daí fala, essa loira aí, essa gaúcha veio fazer o que aqui em São Paulo, e aquelas coisas todas que a gente já sabe. Realmente existe um preconceito. Inclusive essa semana tinha uma reportagem o Globo Esporte estava dando, a Bárbara, que é a apresentadora oficial agora, né, não é do Globo Esporte, é do Esporte Espetacular, ela até chorou no ar, porque ela disse, a gente só quer o nosso espaço. Ela falou, eu prometi que eu não ia chorar, mas eu estou aqui ao vivo chorando porque eu não aguento mais esse tipo de coisa. Então realmente existe. E os 2 primeiros anos da minha carreira como agente intermediária, era complicado porque as pessoas, eu marcava as reuniões e elas achavam que eu era, os donos de clube, praticamente, que se diz assim, porque alguns presidentes são donos de clube, né? Eles achavam que eu era secretária dos agentes. Que viria uma outra pessoa, tu estaria abrindo sua porta e marcando e tal. Especialmente clubes do interior, né? Que a gente conseguia mexer bastante atletas e conseguia colocar bastante atletas nos clubes do interior pela facilidade de não ser um São Paulo capital da vida. As pessoas achavam então que eu era só secretária, e quando eu chegava na hora da negociação, que eu chegava para negociar, era muito complicado. Eu cheguei assim a ponto de um cara do interior de São Paulo levantar, o presidente do clube levantou da mesa e falou, com mulher eu não trato. Tá brincando. Nós estamos falando agora, isso em pleno século XXI. Exatamente. E aí eu tive que voltar lá, porque realmente o atleta já tinha sido aprovado, já estava ok, o contrato já estava em andamento e eu não poderia prejudicar a carreira do atleta. Então eu tive que voltar lá com o advogado e ficar sem me manifestar. E o advogado sendo o interlocutor. Exatamente, para que o contrato do menino acontecesse, para que ele não fosse prejudicado. Foi uma vergonha, assim, eu até dei uma reportagem uma vez assim, muito grande para uma revista exterior, dizendo isso, né, a minha humilhação, eu me senti muito humilhada.
porque simplesmente porque eu era mulher, né? Depois também aconteceu isso no clube grande, eu vou falar, Corinthians, aconteceu isso, fui muito humilhada, né, pelo presidente da época, que se dizia, assim, um conhecido amigo, né? E fui muito humilhada também por ele, assim, porque falou que não trataria nada comigo, por eu ser mulher. Então, assim, existe isso, né? Claro, aí depois você vai conquistando mais espaço, as pessoas vão te respeitando mais, as coisas vão mudando. Buscando a confiança do dirigente. Exatamente. E também as pessoas que te servem, eu sempre falo, as pessoas sempre perguntam assim, mas qual que é a chave do negócio? Como é que tu conseguiu ser agente? O negócio é relacionamento. Porque tu vai estudar um monte, não vai te... Claro, a gente tem que estudar, a gente tem que estar sempre bem informada, mas o negócio de ter pessoas bacanas do teu lado, que vão te apoiar, como o caso que eu represento hoje, né, junto com meu esposo, hoje, os campeões mundiais. Deixa eu te perguntar, quem é que tu estás hoje no teu portfólio de clientes? De grandes atletas, a gente tem... De atletas que já têm um certo conhecimento. Tu está cuidando de quem hoje? Sim, a gente está fazendo uma etapa diferente agora da empresa. Os grandes nomes do futebol brasileiro que não estão mais em campo, que são os campeões mundiais, nós temos a representação de praticamente todos, porque são pessoas que eu já trabalhei muito tempo. Que já te conhecem. Que já me conhecem, então a gente renovou essas autorizações, estamos com eles de novo, porque eu fiquei um tempo afastada, né, por causa de enfermidade, por causa do futebol, né, fiquei muito enferma, da pressão, muito desgaste, eu fiquei 10 anos sem dormir. E eu conto isso para as pessoas, pensam, como assim? Eu falei, futebol me trouxe, claro, a bênção, né, de poder estar ali, de ter um know-how, de ser capa de uma revista, de conhecer de futebol, lugares, de conhecer... exatamente, viajar o mundo inteiro, de mexer com coisas que, muitos valores que se falam no futebol, as pessoas nunca viram na vida, né? Mas, em compensação, a contrapartida é que se eu continuasse no ritmo que eu estava, eu já nem aqui mais estava. Então eu tive que parar com tudo, deletar o futebol da minha vida durante anos. Foi quase 5 anos que eu fiquei fora, para eu conseguir recuperar minha saúde. Então, por isso que eu falo, eu resgatei os campeões mundiais agora de novo, a gente está colocando, então, a parte de eventos e atividade de novo, que é palestra, presença, autógrafo, Instagram, qualquer coisa que seja. Na verdade, são atletas já aposentados, isso, mas que têm outras atividades. Exatamente. Como agora, né, o Tinga virou palestrante isso, e tantos outros, né? É esse tipo de negócio, exatamente. Dá uma continuidade na carreira dele. Isso, né? Exatamente. Legal. E aí os outros, eu estou fazendo bem a parte de intermediação. Como eu conheço o mercado internacional de clubes aí, então eu recebo os pedidos, preciso de um jogador tal. Eu não tenho mais o acesso direto ao atleta. Salvo 3 atletas que são apostas nossas, que estão no futebol capixaba, que é um futebol interessantíssimo, que não é valorizado e a gente não tem tradição, apesar de que os meninos estão ali com, claro, aquela coisa praiana de estarem ali com a bola no pé, né? São muito habilidosos, só que para tirar eles do estado tá dificílimo. Então a gente está agora assim, por quê? Engajado. Por questões porque não tem mídia, não tem pessoas de bom relacionamento do mercado. Já perceba nele um futuro talento e eu quero levar para desenvolver. Para tirar eles de lá. Então a gente tem tentado tirar eles de lá, mas é um preconceito, assim, a gente já tentou assim, mais de 50 clubes e as pessoas falam, não, bacana, não, vamos ver, entendeu? E essa é a realidade. Para mim é duro contar isso porque a gente sabe o potencial dos meninos. E é só nesses 3, eu não tenho outros novos talentos que a gente está apostando aí, a gente não tem isso. A gente tem esses 3. E pegando esse teu exemplo, né? E tu cobriu a Copa do Mundo, tu é uma pessoa que tem uma vivência incrível fora do Brasil também. Lá fora também é igual? Vamos pegar esse garoto lá do Espírito Santo que tu não consegue colocar uma oportunidade aqui num time brasileiro, mas ele é um futuro promissor jogador. Tu tens essas dificuldades também no mercado asiático, europeu? Não, aí depende sim. Se eu estivesse lá agora, a gente consegue mexer lá dentro, porque as pessoas são mais corretas em termos de... Não tem tanto, quanto que tu vai me dar por isso, entendeu? Mas e aí, qual que é o esquema desse jogador? Já vem assim as perguntas, né? Então, assim, lá não tem tanto esquema. Então, se eu estivesse lá agora, provavelmente eu conseguiria colocar algum menino lá. Estando aqui no Brasil, para levar para fora, aí tem todo o passaporte estrangeiro, né? Passaporte comunitário, né? Que precisaria ter dos meninos, precisaria ter um super vídeo bom, porque aqui no Brasil, ainda que se você tem uma moral, você consegue dizer assim, pode confiar que os meninos, eu estou dizendo que é bom. Vai dar certo. Vai dar certo, né? Agora, aí a nossa dificuldade não é nem dizer a nossa palavra, não é a nossa palavra que não está valendo, é o que acontece que é o futebol capixaba mesmo que está complicado. Agora, para levar para fora, você precisa de um passaporte comunitário, senão os meninos ficam ali... Facilita a contratação lá fora. E um bom vídeo.
né? O famoso DVD. E o famoso DVD dos meninos, que para futebol... Deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa que eu acho que é uma curiosidade de todos nós, né? Quando tu fala de agente ou de empresário, de atleta, não importa se é do futebol, claro, o futebol é o que dá mais mídia, mas tu és casada com um jogador profissional de vôlei famoso, sim, né? E que também é um esporte que no Brasil já teve seus altos e baixos. Isso. O que é o dia a dia de um agente ou de um empresário? Porque as pessoas olham, tu vê muitas vezes nas negociações, ou na compra e venda, ou na renovação, a figura do empresário ou do agente. E para quem está olhando de fora, muitas vezes ele é tido como uma pessoa que atrapalha o processo, ou que ele está ali dificultando a negociação do clube com o atleta, ou até mesmo tirando vantagem para ganhar dinheiro. Sim, eu sei que não é só isso, né? Sim. Como é que é? No momento que tu pega um garoto lá com 8, 10, 12 anos, né? E tu começa... Eu acho um absurdo, eu acho um absurdo. Tu começa a preparar esse garoto para que ele vá encaminhar um clube, que ele possa ser aproveitado, né? A gente sabe que tem uma etapa aí de maturidade muito grande. E o que é o dia a dia de um empresário? Quer dizer, é simplesmente fazer, conseguir um bom clube e transacionar, ou tu te envolve com a questão de formação, alimentação, onde é que ele vai morar, né? Cuidados para que, como a gente falou, de repente a família está lá na Amazônia e te coloca a confiança num garoto que vem aqui no Rio Grande do Sul. O que é o dia a dia? Sim. Bom, primeiro, assim, uma opinião minha, tá? Eu acho que crianças têm que brincar. Essas pessoas, esses empresários que estão assinando contrato com crianças, eu acho um absurdo. Deixa a criança brincar, deixa ele jogar bola, deixa o lúdico fluir, né? Isso, deixa ele ver se é isso mesmo, deixa ele pegar corpo, deixa ele ver se, sabe, ali 15, 16 anos, ok, vamos ver, tá, agora tá legal, agora tá indo bem, então vamos cuidar desse menino. E aí já pode ser feito o primeiro contrato a partir dos 16 anos, que aí é outra coisa. A partir disso, assim, como eu te falei antes, a vida de um empresário, se você deixar ir pelo lado empresarial, você não dorme. Porque tem muito serviço, tem muita coisa para fazer, você fica o tempo inteiro envolvido com todas as questões. Existe uma frase no futebol, né, dos agentes que falam assim, não quero ser babá de jogador. Por quê? Se você deixar, você tem que cuidar de tudo que envolve o jogador. Vai desde o aluguel, a comida do cachorro... O telefone, estragou meu telefone, preciso de um telefone novo. E eles são assim, o mercado virou nisso, o mercado brasileiro virou de você realmente ser um babá do jogador. Mas como isso eu já passei, isso já é uma página virada da minha vida. Hoje eu sou mãe, hoje eu sou casada, antes eu era solteira, minha vida realmente era de um trabalho. Eu morava em São Paulo, a minha vida era uma vida de 24 horas, porque São Paulo, se você deixar, você trabalha 24 horas e não para. Eu cheguei a ter colapsos de memória porque eu fiz 3 países num dia só. E quando eu acordei, eu fiquei assim, realmente sentada na cama, assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Onde é que eu tô? Qual é o país mesmo? É assim, uma coisa... Qual é a língua que fala? Uma coisa meio absurda, assim, que parece uma piada, mas foi verdade, aconteceu comigo por causa do desgaste que eu tive de não parar, né? Então, hoje não, hoje a minha vida é mais tranquila, hoje eu não sou mais babá de jogador, hoje eu tenho, como eu falei, esses meninos, e a gente tem essa intermediação que não me toma meu tempo. Olha, eu tenho aqui um negócio, rola, é isso aqui mesmo, não fica mais perdendo tanto tempo, sabe? Agora, claro, a gente precisa fazer alguns projetos na parte de marketing, né? Vamos lançar tal marca, vamos fazer tal negócio, que legal, que jogador que encaixa aqui, ou não é jogador de futebol, é voleibol, ou é que basquete. Então a gente, claro, cria muitos projetos, apresenta para as empresas, a gente recebe retornos, a gente recebe muita consulta. Então isso toma um tempo. Mas eu consigo ser mãe, eu consigo ser esposa. Mais qualidade de vida. Mais qualidade de vida. E é isso que eu quero. E a opção de voltar para o Rio Grande do Sul foi tua em função de todo esse processo que tu passou de desgaste. Exatamente. Voltar para a tua base, né? Voltar tu és gaúcha. Sim, sou né? gaúcha. E aí tentar de se reconstruir, seria isso? É mais ou menos isso. Por quê? Realmente, qualidade de vida, que é essencial. Agora, para mim, eu fiz 40 anos, então acho assim, a gente tem que começar a mudar a mente, né? Já passou o oba-oba, que legal, viajar o mundo inteiro, né? O oba-oba do esporte já passou. Agora, se a gente fica em São Paulo como mulher, Avancini, tu não tem noção as coisas que eu passei como mulher. Eu sofri muitas tentativas de sequestro. Quase me mataram. Porque eu era... Mas isso no dia a dia normal no dia a dia do trabalho da cidade, com o futebol, ou em função do teu trabalho? Do meu trabalho, surgiu pelas pessoas que eu representava muitos nomes fortes, muitas pessoas muito importantes do futebol que andavam, atletas, assim, jogadores dos seus clubes que andavam com muita segurança por causa do nome que estava, e eu não andava com segurança. Então chegou um ponto, assim, se eu não andasse mais com segurança, eu ia ser morta, porque tinha pessoas do meio
Eu estava falando com o Gilson esses dias. As pessoas do meio que se tinham como minhas concorrentes pensavam assim, mas por que ela conseguiu e eu não? Eu tinha coisa assim, Avancini, que era muito fácil em São Paulo, pelo trabalho que a gente faz, e não é uma conquista que é assim, ó, não é assim, é muito trabalho envolvido, que tinha uma época que a Puma, a Adidas e todas as marcas esportivas, elas forneciam material para jogadores. Eu conheço bem como é que é. Isso. Alguns ganham dinheiro, outros não ganham nada. Isso, exatamente. Ganha só o material. Só que quem negocia normalmente são os agentes. E o que acontecia comigo em específico, e eu nunca precisei sair com ninguém para ter isso, eu deixo isso bem claro, porque as pessoas falam, saiu com o ciclano para ter isso. Então, assim, isso é um absurdo. Eu conseguia muito material esportivo e eu tinha estoques na minha casa para dar até para atletas de base, atletas estavam começando, porque os seus empresários deixavam os meninos na mão, assinavam o contrato e some. Aí depois, se o menino estourar, é meu jogador. Se não for, então o menino não tinha uma chuteira para usar, muitas vezes passava frio em concentração, não tinha um cobertor, eu tinha que levar, porque me pediam, Poli, será que tu consegue? Porque me falaram que tu já deu pro fulano, tu pode dar para mim também? Eu tinha esse estoque. Aí vinha o pessoal de fora e achava que, tipo, como é que ela tem? E a gente não tem, sabe? A gente está falando aí de nomes, de know-how, assim, no mercado, entendeu? De pessoas, assim, de grandes nomes de agentes que eu sei que mandavam me perseguir para me matar. Então foi um tempo muito ruim e eu realmente tive que sair de São Paulo pelas essas duas questões, questão de segurança e questão de saúde, porque aí você remete a tua questão de trabalhar muito e ainda correr risco de vida, sabe? Então, assim, foi um tempo muito difícil. E era muito estranho pensar assim, eu sou mulher e os caras não me respeitam por nada e ainda querem me matar. Não era o suficiente eu ser mulher e já ter toda a resistência por ser toda mulher, a resistência. Né? Ainda incomodava muito o fato de eu trabalhar e conseguir os grandes nomes agregados. Eu entendo um pouquinho o que tu deve ter passado, claro, não lembro, porque quando tu sabe que eu tive lá 3 temporadas recentemente pelo Bahia, Sim. E lá eu tive algumas situações de intimidação, né, por ser estrangeiro, por ser gaúcho, de preconceito, isso que eu sou homem, né? E já vinha com uma história do futebol, mas eu sofri algumas ameaças também, né, principalmente logo no início que a gente chegou, em que o clube não estava bem, performando bem. E entendo, eu imagino no teu caso, mexendo com jogador e mexendo com muitos interesses, essa é a realidade. O preconceito infelizmente existe em todos os campos, existe com negros, existe com você, existe comigo, não é só com mulher, né? Agora, o que realmente me deixava assim muito indignada era o fato de eles não se sensibilizarem de eu ser uma mulher de fora que estava ali só trabalhando. Sim, tentando ganhar seu espaço de forma honesta e fazendo um trabalho diferenciado. Era de todos os lados bombardeada para que me derrubassem feio. Assim, chegaram uma vez a ligar para o Ricardo Goulart e dizerem para ele que se ele não saísse de mim, eles iam atropelar ele. Nós vamos passar com um carro para cima de ti se não largar dessa mulher. Só que era uma grande empresa de agenciamento de atletas que fez isso, entendeu? E ele se sentiu muito ameaçado, ele ficou com muito medo. Sim, garoto, né? Jovem ainda, começando a carreira. Então, assim, igual a essa situação, eu teria, assim, horas para te contar muitas coisas aqui. Então, infelizmente, isso existe e muito forte. Deixa eu te fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha, né? Eu, assim como tu, já estou aí há 20 anos militando no futebol, fui dirigente, fui executivo, né? Sim. Por que o jogador, quando ele sai daqui e vai para um país diferente, como a Europa, enfim, outro lugar, por que lá ele consegue assumir um comportamento do que aqui ele não tem? Por exemplo, a minha grande dificuldade como gestor de marketing era que o cara cumprisse o contrato, usasse o material do patrocinador do clube, né, que ele na viagem não viesse com a bolsa de marca e sim a bolsa. Né, o próprio clube acaba passando a mão por cima e quando tu vê esse mesmo atleta que aqui tu tinha uma série de dificuldades, quando ele vai para um clube europeu ou até mesmo na Ásia, ele cumpre tudo aquilo que está no contrato. Onde é que está o erro disso? Ou por que no Brasil a gente não consegue, como a gente vê nos clubes europeus, principalmente, o jogador está ali atrelado aos objetivos do clube, né? Cumprindo o compromisso com os patrocinadores do clube, com quem paga o salário. Onde é que está essa forma? E que esse mesmo cara que um dia, hoje aqui ele não cumpre, e amanhã ele foi para lá e ele começa a cumprir. Onde é que está o furo da bala aí? Isso é uma pergunta maravilhosa, assim, porque eu sempre questionei isso. O meu ponto de vista é o seguinte, aqui é a boleiragem. Porque é diferente de você ser jogador e você ser atleta. O atleta é disciplinado, o atleta ele tem horário, o atleta tem bom comportamento, ele honra as marcas que investem na imagem dele.
O jogador, ele não tá nem aí, ele tá aqui na boleiragem, ele tá aqui no dia de, vou fazer o que eu quero e tal, se ferra o contrato e tal, entendeu? Então, isso é muito forte no Brasil. E aí você vai lá na base, e o que a base faz? A base se espelha nos jogadores profissionais. Não, eles são, é uma cópia. Se tu olhar, ele é um atleta profissional pequenininho. Exatamente. Né? Já tá moldado, até o perfume é igual. Até o perfume é igual. É o mesmo. Aí tu fala, como é que o menino tá ganhando R$500 aqui? Eu nem sei se já tá ganhando isso, mas já consegue ter aquele padrão de vida ali, porque ele se acha já que é aquilo ali, né? Então, assim, infelizmente, é o sistema do mercado do futebol que virou essa confusão, aí, essa bagunça de ninguém, acho que é um desrespeito ao próprio esporte, futebol, que é futebol é tão bonito, é um esporte tão belo, né, uma coisa que poderia agregar muito, assim, e virou uma bagunça. E lá fora tem disciplina, é cobrado, exigido, então tá, tu vem pra cá, mas essas aqui são as normas, e lá as exigências, elas são cumpridas. Aqui, tudo bem, deixa passar, né, e lá não. Então o atleta, quando ele sai, se ele não sai consciente disso, ele vai ter que se obrigar a se conscientizar disso lá fora, né. E aí é mais fácil ou tem que também ir na base de botar na cabeça? Então, aí é que tá. Aí tem muitos que não dão certo, aí não jogam, aí vão pro banco, aí entra em depressão. Eu conheci muitos atletas, que inclusive hoje até já estão de volta aqui, não aguentaram neve, não aguentaram frio, não aguentaram a coisa de ficar longe de um sambinha, no pagode, não aguentaram a falta da família por perto, porque o jogador... Dos amigos do pagode. Normalmente o jogador tem muita gente ao redor, assim, né, e eu acho que isso é muito complicado. Eu acho que se eles fossem, assim, não é questão de não ser família, não é isso, mas eu acho que, assim, é ser mais atleta, sabe, não depender tanto do diz que me diz, do boleirão que tá do lado de pendurado e tal, entendeu? Eu acho que ia funcionar mais. Mas isso é uma questão que, assim, a gente teria que, assim, realmente reestruturar tudo e não sei nem por onde começar, porque a bagunça é geral, né? Então. Poliana, estamos chegando no final do programa, passa rápido, né? Passa Teria rápido. Aqui história para vários programas, vamos voltar. Mas eu tenho como costume no fechamento do programa, né, que o meu entrevistado deixa uma mensagem, né? E eu acho que tu traz uma história fantástica, né, do que eu conheço, do que te ouvindo, dá para escrever alguns livros, né? Sim. Que mensagem tu deixaria para essa geração que está vindo depois de nós, essas meninas aí ou as mulheres já que estão querendo vir para o marketing esportivo? Quer dizer, hoje a mulher está mais presente nos estádios, não é em todo lugar. Né? Por incrível que pareça, o Rio Grande do Sul até tem uma presença forte da mulher já como torcedora, já participando de conselho, de clube, participando de diretoria, mas enfim, qual seria a tua mensagem para essa turma, né? E que tu deixa para que consiga de alguma maneira evitar de passar coisas que tu passou, se talvez na época tu tivesse alguém te ajudando, te orientando ou te passando já a sua experiência, talvez o teu caminho teria sido muito mais fácil, vamos dizer assim, né? Até porque no início da minha carreira eu olhava assim para algumas coisas e falava assim, isso eu não quero ser, isso eu não quero ser, isso eu não quero fazer. Então eu aprendi mais com o que eu não queria do que com o que eu queria. Mas eu acho que assim, para uma mensagem final assim, eu fico hoje muito grata com muitas pessoas que me procuram através de Instagram, de redes sociais e tal, pedindo o que tu fez, né, para virar uma agente, como é que eu também quero ser, eu tô com os meninos aqui, mas eu sou mulher e eu não consigo. Assim, a base de tudo isso, é claro, voltando ao que eu disse antes, é o relacionamento. Então, como que eu vou me relacionar se eu não tenho esse espaço, se eu não tenho, né? E aí eu acho que vai assim, muito de realmente como a pessoa vai se apresentar aos clubes, como é que ela vai chegar. É difícil. Eu não tenho, muitas vezes eu não tenho muito argumento para dar para essas pessoas, porque o meu relacionamento foi difícil. Eu vim do jornalismo, eu já tinha muitas pessoas ali, conhecia muita gente. Como é que o modelo funcionava? Exato, né, as eu estava regras. envolvida com o futebol, então dali eu migrei para um outro setor. Agora, é difícil começar do zero. Eu não digo para ninguém, para nenhuma mulher hoje que é fácil, mas tente, invista na sua vida, no seu, né? Eu acho que precisa, no seu sonho. Precisa perseverar, porque a gente tem espaço, as coisas estão se abrindo, tem melhorado, está melhorando, eu tenho fé nisso, né? Então, assim, é isso, e eu agradeço as pessoas que me procuram, sabe? Porque realmente a gente sabe que talvez, assim, no fundo lá elas já passaram por todos os homens do futebol aí, que são agentes e que tiveram ilusões e tal. Aí eles olham para mim, a Poli é cristã, a Poli é mulher, quem sabe ela é meu Deus, né? Então eu recebo muito assim, tu é minha última esperança. Eu não posso ser a última esperança, porque eu não consigo atender todo esse...
essas pessoas, né? Mas eu realmente torço para que as coisas mudem e sejam melhores. Legal. Né? Poliana. Tá. Obrigado. Obrigada. Adorei, vamos também voltar. Adorei. E se você gostou também dessa entrevista com a Poliana Mobarak, agente FIFA, empresária, né, mais de 20 anos no esporte, curta a rede as redes do Avancini, compartilhe com seus amigos e dê o like aqui, né? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Esse é o 17º programa da segunda temporada do canal do Avancini, onde a gente conversou com a Poliana Mobarak sobre a mulher no mercado esportivo. Valeu, pessoal. Até a próxima.